Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Viva Jesus! Meu Pai amado, meus queridos irmãos de luz, que humildemente nos guiam, inspiram e protegem, graças vos damos por mais uma oportunidade de estarmos aqui, dispostos a realizar mais um Evangelho no Lar, decididos, Pai, a aprender mais as Tuas palavras, a Tua verdade, os Teus ensinamentos. Portanto, pedimos encarecidamente, fazei de nós cada vez mais e melhor ferramentas Tuas a serviço do amor, da alegria, da bondade, da justiça, da verdade e da caridade, que assim seja. A vocês que estão me ouvindo, muito bom dia e minha gratidão. A espiritualidade pedimos, por favor, abençoem essa água que deixamos previamente selecionada, a fim de que ela possa ser fluidificada e ao bebê-la, que nós tenhamos nosso corpo físico, nosso perispírito, nossa alma banhados por essa energia vibratória tão positiva. E que a gente possa, com verdade, com humildade, com muita alegria, colocar em prática todos os ensinamentos propostos aqui hoje. Gratos somos, Pai, por todas as oportunidades que chegam até nós de estudo, de aprendizado, de reforma íntima. Abertura aleatória do Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec. O Espiritismo vem hoje explicar os diversos pontos obscuros, mas não o faz de maneira imprudente. Os espíritos transmitem suas instruções com muito cuidado, abordando as diversas partes já conhecidas da doutrina de maneira sucessiva e gradual, e outras partes serão reveladas no momento adequado. Se os espíritos tivessem revelado todos os pontos de uma só vez, poucas pessoas conseguiriam entender. A maioria ficaria assustada e se afastaria por não ter condições de acompanhar os ensinamentos, o que certamente prejudicaria sua propagação. Se os espíritos ainda não disseram tudo abertamente, é porque cada ensinamento deve vir no momento oportuno. Eles não querem colocar a candeia debaixo do alqueire e reservar certos mistérios a alguns privilegiados. Assim, dão a cada ensinamento o tempo para que ele amadureça e se propague antes de apresentarem um novo, e só o fazem quando o antigo já foi assimilado e aceito pela maioria. Não procurem os gentios. Os ensinamentos de Jesus não estavam voltados somente para o povo judeu. Eles se destinavam a toda a humanidade. Quando pediu aos apóstolos para que não fossem pregar aos pagãos, não foi por desprezar a conversão deles, pois isso seria falta de caridade, mas porque os judeus já acreditavam em um Deus único e aguardavam a chegada de um Messias. Portanto, já estavam preparados pela lei de Moisés e pelos profetas para receberem os ensinamentos de Jesus através dos apóstolos. Como os pagãos ainda não tinham a base, tudo estava por fazer.
e os apóstolos ainda não estavam suficientemente esclarecidos para uma tarefa tão difícil. É por isso que Jesus lhes diz: procurem as ovelhas desgarradas de Israel, isto é, semeiem o terreno já preparado, pois ele sabia que a conversão dos gentios viria a seu tempo. De fato, mais tarde, foi no próprio centro do paganismo, ou seja, em Roma, capital do império, que os apóstolos foram plantar a cruz. Essas palavras de Jesus também podem ser aplicadas aos seguidores e aos divulgadores do Espiritismo. Os que não acreditam, os que zombam, os adversários interesseiros, são para os espíritas os que os gentios eram para os apóstolos. Assim como os apóstolos, os espíritas devem procurar seguidores entre as pessoas de boa vontade, cujo número é muito grande, e que buscam esclarecimento por já possuírem uma fé. Não devem perder tempo com pessoas que se recusam a ver e compreender, pois essas se agarram ao seu orgulho, principalmente quando percebem que os espíritas dão valor à sua conversão. Mais vale abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver claramente do que a um só que prefere ficar nas trevas. Esse procedimento resultará em um número muito maior de adeptos à doutrina. Deixar os outros em paz não é indiferença, mas apenas boa política. Quando estiverem influenciados pela opinião geral, a conversão deles se dará naturalmente. De tanto ouvirem a mesma coisa, incessantemente repetida ao seu redor, acreditarão aceitar a ideia voluntariamente por si mesmos e não influenciados por outras pessoas. As ideias são como as sementes que só germinam no tempo certo e em terreno preparado. Por isso é preciso esperar o tempo adequado e cultivar primeiro as que já estão prontas para germinar, evitando perder as que ainda não estão prontas na tentativa de antecipar sua germinação. Essa passagem aqui, ela fala de uma forma muito bonita e sábia que a gente não deve impor a nossa fé, a nossa religião a ninguém. A fé de cada um é um direito exclusivo de todos que lhe assistem. Ou seja, a gente pode convidar quem nos cerca a tentar enxergar as situações, as dores, as opiniões com os nossos olhos, porém não impor isso como uma verdade absoluta. Quando a gente traz o nosso conhecimento, as nossas crenças, a nossa fé para outra pessoa que não pensa igual a gente e as coloca de uma forma como se fosse a sabedoria universal, nós estamos sendo prepotentes e arrogantes. E muitas vezes na intenção de atrair aqueles que nos cercam com esse nosso sentimento, a gente está afastando. Porque as pessoas olham assim e enxergam tão somente alguém boçal, prepotente, que não respeita o ponto de vista do outro. Portanto, essa passagem de hoje aqui, a gente vai pegar o entendimento, tendo a fé, a religião como tema principal, mas que pode ser aplicado a tudo na nossa vida. Não sejamos arrogantes e hipócritas que assumem uma posição de detentores da verdade. Todos nós, cada um a seu jeito, cada um a sua forma, estamos encarnados para aprender as coisas, sobretudo aprender a amar. O maior desafio ao qual nós nos comprometemos a assumir quando nos prontificamos a reencarnar é aprender a amar verdadeiramente uns aos outros. Portanto, se a gente ainda não consegue isso em totalidade, muitas vezes nós derrapamos, nós erramos, nós esquecemos, nós destoamos do que é o princípio em essência. O outro também tem todo o direito de errar, como nós, das mesmas formas. Portanto, a reflexão de hoje nada mais é que vamos respeitar o outro como o outro é.
A gente tem todo o direito do mundo de pensar diferente, de sentir diferente, crer diferente, agir e falar diferente, mas não temos o direito de ditar, de impor a nossa verdade como sendo a universal. Porque, como foi dito aqui no começo da passagem, nós ainda não temos nem sequer acesso a todas as informações, porque a espiritualidade não nos permite que a tenhamos em totalidade, porque nós não temos, com o véu do esquecimento e com as nossas limitações mentais, nós não temos a capacidade ainda de absorver tantos mistérios. Não conseguiríamos lidar com isso. E assim são com aqueles que ainda batem cabeça em seus erros, em suas situações. Nós não podemos entupi-los com certezas que não são deles, com retóricas que eles não compreendem, com situações que eles não admitem ainda. Então, que a gente dê a cada um o tempo de cada um. Todo mundo tem o seu tempo de aprender, todo mundo tem o seu tempo de querer acreditar, todo mundo tem o seu tempo de se transformar. E a energia que a gente gasta querendo mudar o outro, a gente poderia estar aplicando verdadeiramente e melhor em nós mesmos. Temos muito a trabalhar em nós mesmos ainda, antes de querermos que os outros sejam iguais a nós. Porque não somos perfeitos, temos ainda muitos defeitos a serem lapidados. Nossa reforma íntima está em um processo ainda, e ainda há muito que caminhar em aprendizado, em entendimento e em prática. Então, a reflexão de hoje é: vamos buscar querer crescer, querer estudar, querer aprender mais, estar mais perto do ideal cristão, das palavras divinas, da mensagem do nosso irmão maravilhoso, Jesus Cristo, mas sem impor a ninguém o que a gente crê, respeitando o direito de cada um entender ao seu modo, da sua forma, no tempo em que quiser. Essa humildade, ela é mais que admirável, ela é importante, ela é de suma importância para que a gente seja cristão verdadeiramente. Quando a gente respeita a fé do outro, os direitos dos outros, a personalidade do outro, por mais que a gente não concorde, a gente está amando aquele irmão como a gente gostaria de ser amado. É difícil colocar em prática, mas é fácil internalizar isso. Nós gostaríamos muito que os outros nos tratassem como a gente acha que merece ser tratado. E o outro pensa igualzinho. Então vamos respeitar os direitos de cada um. E para esse sábado, o meu desejo a todos vocês que estão ouvindo é: vamos fazer essa reforma íntima. Sigamos, meus irmãos, cuidando mais do que é nosso, do que está em nosso coração, do que da vida do outro. Cuidando mais e melhor dos nossos sentimentos, do que julgando as atitudes do outro. Verificando o que é que nós podemos fazer de diferente para que o nosso redor seja convidativo àqueles que ainda estão perdidos. É cuidando de sermos pessoas melhores que as pessoas irão nos seguir pelo exemplo e não pela imposição, pela petulância, pela prepotência, pela frase clichê, pela arrogância. Então, entoando o Pai Nosso, eu lhes convido, vocês que estão escutando nesse momento, sejamos um pouquinho melhores do que fomos ontem. Vamos ser mais tolerantes com os nossos pequeninos irmãos. Pequeninos iguais a nós, pois nós somos pequeninos. Conhecimento que estamos adquirindo não faz de nós superiores a eles, pois todos estamos mais ou menos em um grau similar aqui na Terra. Não é à toa que viemos para o mesmo planeta, na mesma época,
na mesma região. Fiquemos com esse entendimento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, ao vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem tem nos ofendido. Não nos deixe cair em tentações, e livra-nos, meu Pai, de todo mal, pois é teu o poder e a glória para todo o sempre. Que assim seja.